Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouça o Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, parte 4, Meu Desafio para o Povo de Deus, capítulo 18, O Herói dos Evangélicos, por Philip Yancey. Como editor do periódico Christianity Today, Philip Yancey cobriu as cruzadas de Graham. Como Yancey continuou a escrever para o CT e a publicar livros como O Jesus que eu nunca conheci e Maravilhosa Graça, Graham declarou: não há escritor evangélico que eu admire e aprecie mais. A igreja fundamentalista da minha juventude viu o evangelista Billy Graham com profunda suspeita. Ele convidou membros do Conselho Nacional de Igrejas e até mesmo católicos romanos para se sentarem na plataforma em suas cruzadas. Ele parecia flexível com o comunismo, especialmente em seus comentários sobre a igreja por trás da cortina de ferro. Naqueles dias de racismo de Jim Crow, talvez o mais importante tenha sido a insistência em cruzadas integradas, mesmo em fortalezas brancas como o Alabama. Essas suspeitas, as quais agora parecem estranhamente extremistas, dão uma pista do que as igrejas teologicamente conservadoras poderiam ter se tornado sem a influência de Graham. Culticas e desagregadoras, uma minoria que defensivamente se opôs mais do que se engajou à cultura. Podemos medir a grandeza do homem ao perceber sua influência em um movimento que emergiu de raízes fundamentalistas. Billy Graham não inventou a palavra evangélico, mas ele conseguiu restaurar o significado original da palavra boas novas, tanto para o mundo cético quanto para a minoria enclausurada que viu nele inspiração e liderança. Ele cometeu erros ao longo do caminho, é claro. Irritou o presidente Truman ao usar a imagem da Casa Branca em uma foto oportunista. Teceu comentários improvisados sobre questões sociais da época, foi enganado pelo presidente Nixon. Em cada caso, no entanto, ele admitiu o erro e aprendeu com ele. Graham mostrou que um cristão evangélico poderia ser ao mesmo tempo respeitável e relevante, o tempo todo se agarrando a uma simples mensagem do evangelho sobre o amor de Deus pelos pecadores. Quando viajava pelo mundo, líderes religiosos sofisticados de lugares como a Grã-Bretanha e a Alemanha submetiam Graham às críticas desdenhosas, até se encontrarem com ele e serem desarmados com humildade e graça. De certo modo, Graham viveu a quintessência da história americana. Ele foi levantado no contexto modesto de uma fazenda, trabalhando como vendedor de porta em porta ao longo do caminho, até alcançar renome mundial. No entanto, basta compará-lo com aqueles que aparecem diariamente em programas de fofoca sobre celebridades para ver uma diferença gritante. Ele nunca se beneficiou financeiramente, nunca festejou em baladas a noite toda, ou usou drogas, nem comprou mansões em ilhas do Caribe. Embora jantasse com reis, rainhas, primeiros ministros e presidentes, ele preferia a vida simples da Carolina do Norte na casa construída a partir de cabanas centenárias. Para milhões de seguidores, Graham parecia tão grande quanto a vida e, ao mesmo tempo, um representante da nossa vida. Ele tinha uma esposa leal que aguentava sua agenda de viagens implacável. Um casal de filhos, os quais passaram por um período de rebeldia antes de se encontrarem, e duas filhas que experimentaram o trauma de casamentos fracassados. Ele lutava com os problemas de saúde, as indecisões ocasionais e as dores de cabeça da administração. Mas quando se colocava atrás do púlpito, fosse falando para um pequeno grupo na Casa Branca ou no Kremlin, ou para dezenas de milhares de pessoas reunidas ao ar livre na Coreia ou no Central Park em Nova York, algo sobrenatural acontecia. Todas as suas preocupações desapareciam e ele se concentrava como um raio laser na única coisa de que tinha certeza: o Evangelho de Jesus Cristo e seu poder de mudar vidas. Eu tive o privilégio de entrevistar Billy Graham 2 vezes em sua casa, e como a maioria dos jornalistas, saí impressionado com o quão inseguro ele parecia no íntimo. Ele continuava a se questionar por que as cruzadas não tinham mais efeito nas cidades. Ele errou ao se meter na política? O tempo das cruzadas evangelísticas tinha acabado? Enquanto isso, a estatura mundial de Graham continuava a crescer. Por mais de 50 vezes, ele ficou entre as 10 pessoas mais admiradas nas pesquisas da Gallup. O chefe do escritório da Time escreveu um livro cumprimentando-o como uma das grandes almas do último século. Em 2007, a revista dedicou a história de capa à sua relação com 11 presidentes sucessivos dos Estados Unidos. A nação tinha se arrastado pela tumultuada década de 1960, sobreviveu a uma terrível corrida armamentista nuclear e entrou em uma era de terrorismo internacional e ameaças planetárias. De alguma maneira, cada uma dessas mudanças, Graham e sua mensagem antiquada pareciam ainda mais relevantes.
Graham atraiu críticas por não ser profético o suficiente. Jesse Jackson chegou a insinuar que ele deveria ir jogar golfe com os faraós em vez de levar os escravos à liberdade. Cautelosamente, porém, ele conseguiu resolver os grandes problemas do dia: racismo, pobreza, terror nuclear, comunismo. Do início ao fim de sua carreira, ele realmente acreditou que o segredo para a paz no mundo ou em qualquer alma humana remontava à questão subjacente da paz com Deus. Os evangélicos não são mais uma minoria sitiada. Temos programas sólidos em educação, publicações, trabalho com jovens, crescimento da igreja e missões internacionais, todos influenciados por Graham. Temos acesso sem precedentes ao poder e à oportunidade de moldar uma cultura sob constante ameaça. Esse é o legado de Billy Graham. Ele forneceu uma etapa importante de maturidade para aqueles comprometidos com o plantio de assentamentos do reino de Deus em um campo cheio de joio. Agora que ele se foi, um gigantesco ponto de interrogação paira sobre nós. Somos capazes de aceitar o seu manto e seguir em frente com esse mesmo espírito?